para entender que a igreja não passará pela grande tribulação, e que o arrebatamento dela será iminente, isto é, não precisa de sinal algum que anteceda este evento, é muito necessário distinguir entre a vinda do Senhor, em 1 Tessalonicenses 4, e o dia do Senhor no capítulo 5. Lemos no capítulo 5 verso 2, porque vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. A vinda do Senhor, assunto que Paulo trata no fim do capítulo 4, será um ato de bênção para a igreja. O dia do Senhor, assunto do capítulo 5, será um período de julgamento sem paralelo, que se dará após o arrebatamento da igreja ao céu. O apóstolo Pedro em Atos 2 verso 19 e 20, citando a profecia de Joel, nos informa que o dia do Senhor será precedido por certos sinais definidos que serão vistos acima no céu e embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. Note o que está registrado: o sol se transformará em trevas, e a lua em sangue, antes que venha aquele grande e notável dia do Senhor. Estes fenômenos celestiais ocorrerão imediatamente após os dias da grande tribulação a que já nos referimos. O mesmo apóstolo em sua segunda epístola, capítulo 3 versos 10 a 12, nos diz que o dia do Senhor terminará com desastres maiores e mais terríveis do que aqueles que o precederão. Note as palavras exatas: no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos se derreterão com calor ardente, e a terra e as obras que nela serão queimadas. Não é difícil perceber que a frase, como o ladrão de noite, indica que o dia do Senhor chegará repentina e inesperadamente. O ladrão tem muito cuidado para manter suas vítimas na ignorância da hora exata de sua chegada. Na verdade, ele faz o máximo para chegar quando menos se espera. Da mesma forma, a chegada do dia do Senhor surpreenderá aqueles que serão esmagados. Agora, a vinda do Senhor, mencionada no capítulo 4, não será um evento inesperado. Dezenas de milhares de filhos amados de Deus estão antecipando, diariamente e a cada hora, sua chegada gloriosa, e o número desses crentes vigilantes está aumentando rapidamente. E podemos perceber isto de uma maneira clara no que Paulo escreve em 1 Tessalonicenses 5 verso 3, porque quando disserem, há paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, e de modo algum escaparão. Aqui vemos o julgamento, repentino e certo. A paz e segurança mencionada nesta passagem é falsa. Uma falsa paz é pior do que a tempestade mais severa, porque numa tempestade severa a pessoa percebe o perigo e pode haver uma possibilidade de fuga, mas uma paz falsa é totalmente fatal, na medida em que a vítima pensa que tudo está bem quando tudo está errado. E antes que ele tenha consciência do perigo, ele é envolvido por uma calamidade da qual é impossível escapar. O mesmo se aplica a uma falsa segurança. A única paz real e duradoura é aquela que o Senhor Jesus fez pelo sangue de sua cruz, e a única segurança real pode ser encontrada na eterna rocha dos séculos. Mas a quem se refere o pronome eles pensam ter paz e segurança? Certamente não pode ser os crentes da igreja, e se não for para os crentes, só pode se referir àqueles que estão nas trevas, àqueles que estão sem Deus e sem Cristo. Para os tais, o dia do Senhor virá como um ladrão durante a noite. Agora observemos cuidadosamente o seguinte versículo: mas vós, irmãos, não estáis nas trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. 1 Tessalonicenses 5 verso 4. Isto indica claramente que o dia do Senhor não tem nada a ver com os filhos de Deus da era da igreja, mas com os filhos das trevas. Nós, que fomos tirados das trevas para a mais maravilhosa luz de Deus, estamos mais envolvidos nos versículos finais do capítulo 4 do que nos versículos iniciais do capítulo 5 de 1 Tessalonicenses. Uma das passagens mais importantes que provam que a igreja nunca passará pela grande tribulação é 2 Tessalonicenses 2 verso 7, pois diz, porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora o retém até que do meio seja tirado. O apóstolo nos informa claramente que o dia do Senhor não chegará, a menos que venha primeiro a mais terrível das apostasias, culminando na manifestação do homem do pecado. Então o mistério da iniquidade atingirá o seu clímax, quando os inimigos da verdade seguirem o seu próprio caminho e quando as forças do mal forem liberadas, por Deus, para agir no seu máximo.
Este profundo mistério da iniquidade já está agindo hoje, e funciona desde a era apostólica, mas tem sido controlado, limitado. Felizmente, tem havido um poder restritivo em ação, de modo que, embora o elemento de ilegalidade tenha ainda hoje atingido proporções alarmantes, não foi permitido que ultrapassasse a linha fronteiriça. Deus permite que a ira do homem seja exercida dentro de certos limites para que possa louvá-lo, mas o restante da ira ele restringe. Chegará um tempo, porém, em que esse poder restritivo será retirado, e então o homem do pecado, aquele iníquo, que se exaltará acima de tudo que é adorado, pois realmente se sentará no templo de Deus, mostrando-se que ele é Deus, será revelado em todos os seus poderes diabólicos, e sinais e maravilhas mentirosas. Surge aqui uma questão muito importante: o que é esse poder restritivo? No texto que já citamos em 2 Tessalonicenses 2 verso 7, o pronome usado é ele, não isso, o que significa claramente que deve ser uma pessoa, e se for uma pessoa certamente não pode ser outro senão o Espírito Santo de Deus. Os crentes são designados como o sal da terra, a razão é que eles são habitados pelo Espírito Santo e, portanto, constituem um agente purificador eficaz na terra na sua capacidade corporativa. Se não fosse pela presença do povo redimido de Deus no mundo, a situação seria intolerável. Como é bem sabido, o Espírito Santo desceu no Pentecostes. Mas quando ele ascenderá? Ele ascenderá com a igreja quando ela for arrebatada para encontrar seu Senhor glorificado nos ares. Sendo assim, o poder restritivo será removido quando Cristo vier para os seus, antes do período conhecido como a Grande Tribulação.